Como diziam os antigos comunicadores de rádio, agora estamos no ar. E se estamos no ar, podemos começar. Bom, esse 7º encontro do programa de lições em Sociedade, Direito e Política, Linguagem, Razão e Mundo tem uma grade conteudista que envolve, na nossa interpretação, envolve os dois temas, ou os dois tópicos, digamos assim, mais relevantes do direito moderno, e desse direito moderno que tem a conexão com a teoria da sociedade e as implicações políticas, ou mesmo as contaminações políticas, como veremos. Portanto, na grade de hoje, nós trataremos de um primeiro tópico sobre sociedade moderna e sistema do direito, ou sociedade moderna e direito, à luz do primeiro momento da modernidade, que fora, portanto, a sistematicidade da ideia do ius na sociedade moderna, da ideia do direito na sociedade moderna, pelo paradigma da escola da exegese e, portanto, da interpretação do direito à luz do Código Civil napoleônico, do Código Civil francês, nesse primeiro tópico. No segundo tópico, reputo depois da ideia, ou após a ideia positivista do direito, ou aquilo que Kelsen chamou em 1934 de Recht teoria, após a ideia de uma teoria pura do direito, após a ideia de uma proposição da ciência do direito fundada na sua estrutura normativa, na sua estrutura dogmática, ou seja, a interpretação do direito como uma ciência através da dogmática do direito, e aí de todos os direitos, a dogmática civil, a dogmática administrativa, a dogmática do trabalho, a dogmática penal, né? Reputamos que após esse momento de grandes esforços realizados por Kelsen para construir um sistema do direito, ou uma ciência do direito, como ele mesmo dizia, para construir uma ciência do direito que ela pudesse cumprir algumas funções, né, e não realizar valores, né? A proposta de Kelsen é a ideia da ciência do direito como um paradigma de cumprimento de função na sociedade moderna, e não de finalidades, ou de alcance, ou de preservação, ou de proteção de valores esses que podem ser considerados valores normativos, dogmáticos, ou valores traduzidos através da decisão judicial, mas sim para cumprir uma função dentro da sociedade. E essa função, na nossa interpretação, ela é inequívoca. A ideia de um sistema positivo do direito, ou a ideia de uma ciência positiva do direito, ou do positivismo jurídico, na nossa interpretação, é inequivocamente os esforços kelsenianos para construir uma ciência a qual assumiria a função de frear, portanto, a nossa selvageria. A função de um sistema positivista do direito é frear a selvageria do humano, é organizar as relações sociais no sentido de evitar ou de minimizar o momento denominado de conflitos construídos dentro dessas relações sociais. Os esforços de Kelsen foram grandiosos, né, mas chegou-se, ou chegaram-se, né, a um determinado momento, esses esforços, na sua forma de esgotamento. E depois desses esforços grandiosos kelsenianos, sem dúvida alguma, o tema mais relevante, e se tornou o direito dos direitos, é, sem dúvida, a ideia de sociedade e constitucionalismo. Ou seja, a ascensão definitiva do paradigma constitucional. Mas aqui, mais uma vez, volto a repetir, não custa lembrarmos, né, que a ideia de Constituição, ela também é construída por Kelsen. Afinal de contas, entre lá os modelos de Constituição, de teorias da Constituição, que veremos aqui rapidamente, tem a teoria da Constituição, a teoria jurídica da Constituição, ou a denominada Constituição Jurídica, que é uma invenção de Kelsen, e que, inclusive, esse pensamento de Constituição Jurídica é o pensamento que vai dar origem, em 1920, à Constituição Austríaca, né? Não apenas dá origem à Constituição Austríaca, mas também que nessa Constituição é esculpida, portanto, a previsão constitucional da criação do
Tribunal Constitucional, aquilo que os alemães chamam de o Bundesverfassungsgericht, o Tribunal Constitucional, né? E que nasce com a Constituição da Áustria, de inspiração kelseniana, e, portanto, a proposta de Kelsen de um Tribunal Constitucional, naquilo que ficou historicamente conhecido, né, ou naquilo que vai ficar historicamente conhecido anos depois, porque Kelsen assume um posto no Tribunal Constitucional em 1921, no qual fica até 1929, fica por 8 anos como ministro do Tribunal Constitucional austríaco, e depois se retira numa vincenda, como diz os italianos, numa grande confusão por causa de um case law, como diz os americanos, de um caso concreto, em que Kelsen prolata seu voto, um caso da esfera do direito civil, que envolvia o conceito de função, que envolvia o conceito de família, no caso concreto, e Kelsen prolata um voto que ele passa a ser interpretado não apenas como uma flexibilidade sobre o conceito de família, né? Mas que o voto de Kelsen passou a ser interpretado por outros membros do Tribunal Constitucional, pelos meios de comunicação social e por teóricos do direito, como um voto que abriria janela para a flexibilização do conceito de família, direcionado a uma legitimidade, ou uma legalidade, ou uma constitucionalidade do conceito de bigamia no direito civil austríaco. E que Kelsen, portanto, seria favorável à ideia da bigamia no direito de família austríaco. Kelsen faz declarações no sentido de que as argumentações jurídicas, as argumentações de conteúdo de comunicação social, as argumentações de pensamento jurídico pela doutrina austríaca, os pensamentos no próprio Tribunal Constitucional dos seus pares, eram ideias, eram pensamentos, eram argumentações eivadas de moralidade e religião, e não de conteúdo jurídico-científico. E que, portanto, aquele tribunal, não era a primeira vez que o fazia, né, estava desenvolvendo um julgamento de ordem moral e teológica, e, portanto, em alguns momentos, inclusive com contaminações políticas, e que para Kelsen aquilo era inadmissível à luz da função reservada ao Tribunal Constitucional na teoria da sociedade austríaca e da ciência do direito austríaco. E que, portanto, se aquele era o cenário, ele se retirava do tribunal e que não poderia mais fazer parte daquele mundo. E assim o faz. Anos depois, que eu digo, não tantos anos depois, eu estou falando de 1929, anos depois, logo em seguida, nos anos 30, ocorre o grande debate, e na minha interpretação, na nossa interpretação, é sem dúvida alguma o debate mais relevante de todo o século XX e até agora, portanto, de todo o século XX e dessas 2 primeiras décadas do século XXI, nós assistimos, que eu digo, né, o mundo ocidental assistiu ao debate, que é um debate sociológico, que é um debate jurídico, que é um debate político e que é um debate científico entre Kelsen e Carl Schmitt. De um lado, Kelsen sustentando a ideia de que caberia ao Tribunal Constitucional, né, o controle de constitucionalidade sobre os atos do Executivo e do Legislativo. Tanto que, né, é Kelsen que vai criar uma teoria denominada, que está aí até hoje, né, os constitucionalistas que não esqueçam dela, é Kelsen que cria a teoria do controle concentrado de constitucionalidade. E Kelsen, portanto, passa a sustentar a ideia de que é o Tribunal Constitucional que tem que ter o controle de constitucionalidade, portanto, sobre os atos legislativos e normativos, né, de ordem e de competência dos poderes executivos e legislativos. Enquanto que Carl Schmitt, que vai trazer um modelo de constituição política, inequivocamente, passa a sustentar a ideia de que o controle de constitucionalidade, ou, portanto,
aquilo que ambos falaram e cunharam a expressão de o guardião da Constituição, né? De que, portanto, o controle dessa constitucionalidade deveria se dar exatamente pelo mandatário maior da nação, o chefe do executivo, naquele caso em tela, o Führer. O Führer. Kelsen sustentava a ideia de uma constituição jurídica, Carl Schmitt sustentava a ideia de uma constituição política. Aqui nós temos, portanto, duas teorias sobre a Constituição no século XX. E, portanto, reputamos esse debate como o debate mais relevante dos últimos 80, 90 anos de memória da ciência ou do sistema do direito. Não nos esqueçamos, né, que esse debate tem implicações na relação entre Kelsen e Schmitt, porque elas vão se dar exatamente no que hoje é a Universidade de Colônia, na Alemanha, como bem narra no livro Obra e Vida de Kelsen, o seu discípulo Mettal, professor Mettal, porque Carl Schmitt vai parar na Universidade de Kiel, né, como um pesquisador da disciplina, como uma espécie de professor visitante, né? Ele chega como uma espécie de professor visitante na Universidade de Kiel para a disciplina de Direito e Política. Naquele curso de Direito da Universidade de Kiel tinha uma cadeira nominada Direito e Política. E Carl Schmitt chega à Faculdade de Direito de Kiel, da universidade, como um pesquisador, como um professor visitante daquela cadeira. Nos anos... E Kelsen era o grande nome da Universidade de Kiel naquele momento, né, já há alguns anos, né, catedrático concursado daquela universidade. E alguns anos, não muitos anos, né, vem a lei do Führer, que aposenta, coloca para fora da universidade todos os professores, todos os intelectuais, todos os teóricos que tinham sobrenome judeu. E o corpo docente da universidade escreve um manifesto favorável a Kelsen, dizendo que Kelsen não poderia se ausentar da universidade, porque ele era um nome relevante, ele era o nome mais relevante, ele era, sem dúvida alguma, o teórico mais relevante do direito no mundo naquele momento, e não só naquele momento, já há algum tempo, né? Kelsen, isso é anos 30, né? Meados dos anos 30, Kelsen nasceu em 1881, então Kelsen estava mais ou menos aí com 50 e poucos anos, portanto, no auge da sua capacidade intelectual para a produção, né, para a sua produção científica, e seria afastado por um comando normativo. E que Kelsen interpretava que aquele comando normativo, aquela lei de Hitler, ela não estava, portanto, à luz daquilo que Kelsen tinha construído. Boa tarde, Tamir, boa tarde, Carol, boa tarde a todos que chegaram mais recentemente. E que, portanto, aquela construção normativa sancionada pelo Führer, ela tinha problemas, né? Tinha problemas no seu conteúdo para a ideia de validez jurídica no universo do direito, né? Que aquela norma construída ou sancionada pelo Führer, ela não era uma norma pura, né, conforme determinava uma construção científica do direito em representar a dogmática como a ciência do direito. Né, e que, portanto, ela tinha um conteúdo ideológico-político que deslegitimava a norma, e que, portanto, ela não poderia ter validez no mundo jurídico. E Kelsen sustenta essa ideia para não se afastar da universidade, e sustentando essa ideia, obviamente, ele sustenta a ideia de todos os outros professores, né, que têm o sobrenome judeu. Ou seja, se a tese de Kelsen tivesse obtido sucesso, obviamente que todos os professores que tinham nome judeus permaneceriam na universidade, né? Nomes como Gustavo Radbruch, né, que também foram afastados,
discípulo do penalista mais importante de toda a memória do direito alemão, o professor Franz von Liszt. O professor Edmundo Husserl não teria sido afastado da Universidade de Freiburg, em Breisgau, Baden-Württemberg. Mestre de um dos grandes teóricos alemão de todos os tempos, né? Professor Martin Heidegger, ou Martin Heidegger, conforme o sotaque. Enfim, uma série de intelectuais alemães com sobrenome judeu não teria sido, essa série de intelectuais não teria sido afastada da universidade. Mas aí o corpo docente da Universidade de Kiev assina um manifesto, escreve um manifesto e assina um manifesto, dizendo que aquela tese de Kelsen era uma tese com sentido, e que não poderia haver o afastamento porque você tinha um nome judeu. Aquilo era uma ideologia política no conteúdo da dogmática. Aquilo não era ciência do direito. Aquilo não era ciência do direito. O único que não assina o manifesto é exatamente o professor Carl Schmitt. É o único que não coloca seu nome no manifesto favorável, não a Kelsen, porque o manifesto não era favorável a Kelsen. O manifesto se tornaria erga omnes, porque se a tese tivesse obtido sucesso, obviamente que a lei teria que ser revogada. A lei sendo revogada, todos os autores, todos os intelectuais de qualquer espaço científico com sobrenome judeu permaneceria na universidade pública alemã. Mas não foi assim que aconteceu. Enfim, reputamos que esse segundo tópico, sociedade e constitucionalismo, é, sem dúvida alguma, depois da ideia da teoria pura do direito, a construção mais relevante, seja da ciência do direito, ou até mesmo da filosofia do direito, digamos assim. Porque não nos esqueçamos, né, é o constitucionalismo, ou a ascensão do constitucionalismo, e o esgotamento de um sistema positivista do direito, e esgotamento esse, inclusive, argumentado pelo direito constitucional. Né? A luta entre positivismo jurídico e constitucionalismo, ela é, sem dúvida alguma, na nossa interpretação, o conceito de direito de Tobias Barreto, em 1885, na Escola de Direito do Recife, no texto denominado Uma Nova Intuição sobre o Direito, ou Uma Nova Ideia sobre o Direito, quando Tobias Barreto dá a sua definição de direito por uma linguagem latina, né, ao registrar na memória do direito o conceito de, abre aspas, serpem nisem serpet comederet non fit drago. Fecha aspas. A serpe que não devora a serpe não se faz dragão. A força que não vence a força não se faz direito. O direito é a força que matou a própria força do direito. O direito constitucional, para se fazer direito constitucional, teve que matar uma outra força, um outro direito chamado direito positivo, ou positivismo jurídico. A ascensão do direito constitucional, como uma serpe, ela só foi possível porque essa serpe devorou outra serpe, chamado positivismo jurídico. E o direito constitucional se ergue substituindo o direito positivo ou positivismo jurídico na segunda metade do século XX, a partir de 1945. No conceito de Tobias Barreto, ele utiliza não exatamente um exemplo concreto do direito, ou talvez até seja. Ele utiliza a sociedade, o que é mais fantástico ainda, o que mostra a genialidade desse autor brasileiro, né? Que, para não nos esquecermos, só para registrar aqui, né? Só para registrarmos aqui a genialidade de Tobias Barreto, né? Muito antes de Kelsen, né? Porque Kelsen nasce em 1881, né? E em 1911, Kelsen publica Caption Problem Rest Teoria, Problemas Capitais da Teoria do Direito.
E quando Kelsen publica essa obra, Kelsen faz uma afirmação. O direito é uma fenomenologia, a moral é uma segunda e a religião é uma terceira, e elas não se misturam. Por quê? Porque se misturar, dá numa merda gigante. Olhe para o Brasil dos dias de hoje. Mas isso é 1911. Em 1881, Tobias Barreto, depois do seu concurso, né, depois que ele se torna professor, em 1880, quando se torna professor da Faculdade de Direito do Recife, professor substituto, não era professor efetivo, não. Efetivo ele vai se tornar depois. Ele se torna professor substituto por um concurso com mais 3 candidatos. Ele faz a seguinte afirmação: Deus não pode fazer parte da ciência. Aliás, eu vou pegar o texto de Tobias Barreto para sermos diz Tobias Barreto em 1881, antecipando Kelsen 30 anos. Deus não é admitido na ciência. Deus pode ser objeto de nossas adorações, mas não de nossos debates e discussões. Deus, na ciência, faz o mesmo papel que o algoritmo 9 nas operações de aritmética. É excluído. O que nossos órgãos não percebem e o que não é suscetível de observação não vai perante a ciência. Texto de 1881. Em 1911, Kelsen vai dizer: Deus não pode fazer parte da ciência do direito. Quando ele diz que a religião tem que estar fora. Quando fala sobre a produção legislativa da norma. Dentro da norma não pode ter moral e nem religião. Por quê? Porque a norma, a dogmática, a lei é a ciência do direito. Então, o que tem que estar dentro dela é um conteúdo jurídico, e não um conteúdo moral, e não um conteúdo religioso, mas sim um conteúdo jurídico. Fará da norma a ciência do direito. Fará da dogmática a ciência do direito. Só que sobre isso, 30 anos antes, Tobias Barreto já havia esquecido. Para notarmos a genialidade de Tobias Barreto, que é um autor, como eu falo sempre para os estudantes, né, que você não vai ouvir falar dele no curso de Direito. Os professores, primeiro, parece-nos que os professores não sabem quem é Tobias Barreto e nunca leram nada sobre Tobias Barreto. E se sabem, o ignoram, literalmente, o ignoram. Mas dizia eu, Tobias Barreto foi muito mais genial porque ele não dá um exemplo sobre o direito para construir o texto que Raniel colocou aqui: Serpenism, serpent comederet, non fit drago. A serpe que não devora a serpem não se faz dragão. A força que não vence a força não se faz direito. O direito é a força que matou a própria força. Porque Tobias Barreto não dá um exemplo jurídico, não dá um exemplo do direito, ele dá um exemplo de teoria da sociedade. Qual é o exemplo que ele dá? No texto ele vai dizer assim: olhem o embate entre duas serpes, a sociedade medieval eclesiástica europeia e a proposição de nascimento da sociedade moderna. De um lado, uma serpe moral, teológica, política. Do outro lado, uma serpe política, científica, jurídica, econômica. Para a sociedade moderna nascer, ela teve que fazer o quê? Ela teve que fazer matar ou morrer a sociedade medieval eclesiástica europeia. É fantástico. É simplesmente fantástico. É fantástico porque isso é de uma cognição, como diz aqui na Paraíba, do carai. E é mais fantástico ainda porque foi em 1881, quando nenhum outro autor no mundo conseguiu imaginar isso. Mas um menino
vindo lá de Sergipe, do interior, mulato, filho de um serventuário de cartório, mas que era professor de latim aos 15 anos de idade, num colégio Itabaiana, conseguiu observar o que nenhum outro autor no mundo conseguira. Que o que os europeus estavam realizando e assistindo era o embate entre duas grandes serpens. E que só assim, boa tarde, José, e que só assim é que se produz saber, conhecimento e ciência, como diz Tobias Barreto no seu texto de 1885. Por isso que reputo que, no momento do século XX, da segunda metade do século XX para cá, o grande embate, ou no século XX, o grande embate fora entre as duas grandes serpes do direito: o positivismo jurídico e o constitucionalismo. E aqui, não o positivismo jurídico de qualquer um positivista, como alguns poderiam imaginar. O positivismo jurídico da escola técnico-jurídica italiana de Arturo Rocco, da qual o nosso Código Penal de 1940, o nosso Código de Processo Penal de 1941 são oriundos. Não. Não é de qualquer positivismo jurídico. É do positivismo jurídico puro. Ou seja, é de uma dogmática pura. Ou seja, o grande embate é entre Kelsen, de um lado, com a sua Reinhest teoria e com os seus problemas capitais da teoria do direito de 1911, e do outro lado, todos os pensamentos dentro de um movimento chamado constitucionalismo. Todas as propostas sobre o que deveria ser o constitucionalismo a partir da teoria da Constituição ou das teorias da Constituição. E, de outro lado, Kelsen, que, não contente com a sua ideia de teoria pura do direito, também diz: eu tenho um modelo de Constituição, se for o caso. Então, vou com vocês, constitucionalistas. Vamos ver o que é o direito constitucional. Então, foi o que acontecera no século XX, sem dúvida alguma, o embate das duas grandes serpes do direito: o positivismo jurídico puro de Kelsen e o constitucionalismo na sua fragmentariedade, porque nós vamos ter uma série de pensamentos constitucionais, inclusive o de Kelsen. Muito bem. Mas comecemos pelo primeiro tópico: sociedade moderna e sistema do direito ou ciência do direito. E aqui a ideia é a escola da exegese. Porque com o Código Napoleônico, com o Código Civil francês, surge o paradigma, ou um paradigma da interpretação do que é o direito. Aquela pergunta lançada por Immanuel Kant, lá em 1774, 1776, alguma coisa assim, no seu livro A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, capítulo 4, quando Kant faz emergir uma série de indagações. O que é o direito? O que é o direito penal? O que é o processo penal? O que é a pena criminal? E aí, com o paradigma do Código Civil francês, nós temos a edição da Escola da Exegese. E temos, portanto, a centralidade do intérprete da norma, do primeiro intérprete da norma. Então, qual é a função do intérprete da norma? Observar a norma, observar as relações sociais, e essas relações sociais, quando resultarem conflituosas, trazer essas relações sociais para a observação conjunta com a norma e dizer se há rácio ou não há rácio, ou seja, se há razão ou não há razão, se há direito ou não há direito. E em havendo direito, com quem está o direito? Em havendo razão, com quem está a razão? Essa escola, portanto, inaugura o paradigma das interpretações do direito.
E que, bem antes, lá atrás, alguém como Bruno Ferreira Farias, que está aí, e se eu não me engano, a senhorita Carol Medeiros também, alguém como Bruno e Carol, né, que agora são doutores, né, esse alguém era um doutor da igreja, né, chamado Santo Tomás de Aquino. Ele escreve uma súmula. Ele escreve uma súmula. Os doutores ricos e novinhos, exatamente, professor Wendy. Ele escreve uma súmula que levanta uma interrogação e que ela é respondida nesse nosso primeiro tópico, Sociedade Moderna e Sistema do Direito, pela Escola da Exegese, e depois ela vai ser respondida novamente no segundo tópico que veremos em seguida, Sociedade e Constitucionalismo. A súmula é a seguinte, abre aspas. Sarà licito a qualcuno, soggetto alla legge, agire a di fora della parola della legge? Interrogazione. A pergunta é, será lícito ao intérprete da norma, ao julgador, ao dizer o que era o direito, ir para além do que diz a letra da lei, ir para além na sua decisão, no seu decísio, no seu julgamento, ir para além do que diz a escultura da lei? É lícito? A escola da exegese diz, é. E aqui, eu vou abrir um parênteses, mas vou até fazer o sinal de rogar. Pelo amor dos deuses, não me interpretem radicalmente. Assim como fizera alguém lá atrás, né? Quando alguém lendo uma escultura, uma escritura de natureza teológica, né? Alguém que entrou numa sinagoga, bem jovem, abriu a escritura, leu a escritura para a velha guarda, fechou a escritura e disse, a escritura está cumprida. Hã? E aí todos que estavam dizendo, como é que é? A escritura está cumprida? A escritura está cumprida. O Messias chegou. E aí disseram, não, meu camarada, não, 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 não. Ali também era o devido respeito, todo o respeito, o máximo respeito às religiões. Ali também era uma luta entre serpens. Tanto que depois, esse mesmo personagem, né, no seu julgamento de ser acusado de delinquente, de perturbar a ordem na cidade de Jerusalém, de andar, né, com aquilo que a internet hoje chama, aquilo que as redes sociais chamam hoje de seguidores, né, de andar com uma série de seguidores. É verdade que não era nenhuma Juliette, né, não tinha 32 milhões de seguidores, né, eram só 12, tinham só 12 seguidores. Mas 12 seguidores que faziam um estrago miserável, viu? Faziam um estrago daqueles. Mesmo no seu julgamento, quando um personagem chamado Caifás, né, pergunta se ele tem algo a dizer sobre as acusações que pesam sobre ele. E de que ele não entendia que Caifás tinha o poder de livrá-lo da condenação. E ele diz que não tinha poder algum, porque o seu reino não era o reino da terra. E ele prolata uma outra frase que é maravilhosa, que é fantástica, extraordinária, que inaugura um paradigma. Quando Caifás olha e diz, e Deus, como vê tudo isso? E ele responde, eu e meu pai somos um só. Eu e meu pai somos um só.
E todo o resto da história nós conhecemos perfeitamente. Na escola da exegese, o intérprete da norma, o juiz, o magistrado, ele pode ir para além da letra da lei? Ele não pode ir? Não. Não. O Código Civil não lhe permite. A própria Escritura não lhe permite. A Escritura vai e diz, você é o intérprete da norma, você tem que olhar a relação, quando relação conflituosa, para saber se essa conflituosidade que faz nascer na relação, se ela está prevista na norma. Se ela não está prevista na norma, essa relação social não existe para o mundo do direito. O intérprete da norma, o julgador, o juiz, estava adstrito à letra da lei. Por isso que os franceses o chamaram de o boca da lei. Ele era a boca da lei. Apenas isso. E assim se deu, e assim se ergueu o positivismo jurídico. Porque o que é o positivismo jurídico? O positivismo jurídico é o quê? As relações acontecem na sociedade, na teoria da sociedade. Essas relações que acontecem na teoria da sociedade, quando elas traduzem alguma lesividade, alguma ofensividade e, portanto, conflituosidade, esse teor, essa estética de lesividade, de conflituosidade, de danosidade, essa estética, ela é prevista pela norma, ofende a norma, nega a norma, danifica a norma, lesiona a norma. Se sim, então é uma questão de direito. Se não, não faz parte do mundo do direito do positivismo jurídico. A partir daquilo que Antônio Caixeira Neves, na Escola de Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, escreve um livro interessantíssimo chamado Question Fact, Question Iuris, questão de fato, questão de direito. A relação social que não tem previsão na escritura, ela é uma relação de fato, ela não é uma relação de direito. A relação social que traduziu-se conflituosa e tem previsão na norma, ela é uma questão de fato e ela é uma questão de direito. E, portanto, agora ela está submetida ao mundo do direito. Aquilo que décadas e décadas depois, Niklas Luhmann vai chamar de a relação social que se traduz conflituosa tem que ser levada ao direito por causa do paradigma civilizatório do direito, o direito positivo. E levada ao direito, tendo uma previsão do direito, o direito assume a função. Eita, Kelsen, lembra? O direito tem uma função na sociedade moderna. Lá em Caption Problem, resto de teoria. Capitais. O direito assume a função de retirar da sociedade essa relação conflituosa e tratá-la no mundo jurídico com as regras do direito, porque ela está prevista pelo direito, porque se ela não estiver prevista pelo direito, como é que o direito vai tratar essa relação com as regras do direito se ela não está prevista pelo direito? Então, as regras do direito não se aplicam a essa relação. E aí Luhmann vai dizer, o direito assume a função de minimizar as complexidades da sociedade moderna, trazendo para dentro de si todas essas conflituosidades de natureza social, jurídica. Por isso que Luhmann vai escrever um livro em 2 volumes chamado Sociologia do Direito. Mas esse paradigma se esgotou para os teóricos do direito e para os constitucionalistas em 1945. Com a ideia de que o normativismo jurídico serviu de plataforma para todos os projetos de ambição de poder do nazismo alemão. O que nos parece uma acusação sem sentido algum. O que nos parece, portanto, uma acusação vazia. Porque, se observarmos a história, Kelsen não participou em momento algum do Terceiro Reich. Pelo contrário, ele foi expulso da universidade.
Quem participou do Terceiro Reich e era consultor do Führer era o constitucionalista Carl Schmitt, não o positivista Kelsen. Quem participou do Terceiro Reich foi o filósofo Martin Heidegger, e não seu mestre, Edmundo Husserl, autor da expressão fenomenologia, na Universidade de Freiburg. Não consta, né, que Gustavo Radbruch tenha participado do Terceiro Reich. Pelo contrário, foi expulso da universidade. Mas quem estuda direito penal sabe muito bem que Edmundo Mesger, um dos grandes penalistas alemães, que ajuda a fundar um sistema penal chamado neocantista, ou neocantiano, com a ideia de culpabilidade traduzida entre culpabilidade psicológica e culpabilidade normativa, à luz dos valores da filosofia de Kant. Quem estuda direito penal sabe que Edmundo Mesger era o consultor de Hitler nos seus projetos eugênicos. Quem escrevia as cartas eugênicas para Hitler dizendo: Führer, os alemães arianos são a raça superior. Se nascerem com alguma deficiência física, com alguma deficiência mental, né, não pode fazer parte da sociedade alemã, porque os alemães são superiores. O Estado alemão não pode sustentar essa categoria de pessoa. O que consta na história, é que quem participou e que criou outro sistema penal também, né, o professor Hans Felsen, que criou o finalismo penal, do qual o nosso Código Penal, né, é só dar uma olhada no artigo 13 da parte geral do Código Penal brasileiro, princípio da causalidade, a conditio sine qua non, as condições equivalentes do crime, e veremos ali Felsen, inclusive os penalistas brasileiros, de cada 10 penalistas brasileiros, 8 afirmam que são finalistas, né, filiados às ideias de Felsen, né, e Felsen era nazista, filiado ao Partidão, tinha carteira de filiação no Partidão, frequentava as reuniões do Partidão, do Terceiro Reich, do nazismo, dava ideias sobre sistemas, sobre política criminal, sobre construção de dogmática penal, sobre o que deveria ser um sistema penal, tanto que em 1933 ele publica o novo sistema jurídico penal alemão. O que consta na história é isso. Nesse embate entre constitucionalismo e positivismo jurídico. Mas aí, a partir de 1950, a ideia de Constituição, que não é uma ideia tão recente assim, obviamente que como diploma ela é recente, porque nós vamos falar do quê? Nós vamos falar da primeira Constituição escrita no mundo ocidental, que é a Constituição Americana, 1787, a segunda na França, 1791, depois a Constituição Mexicana, depois a própria Constituição Alemã de Weimar dos anos 20, né? E assim por diante. Mas as ideias constitucionais, elas são antigas, e por isso que eu a chamei de Serpem. Por quê? Porque elas vieram crescendo, né? Nós podemos ir para a Inglaterra de 1213, de 1211 e 1213. Nós podemos ir para a Inglaterra com a Carta de João Sem Terra, que é uma carta de declaração de direitos que o rei tem que assinar para os lordes e os cidadãos britânicos, se quiser tirar deles recursos financeiros para financiar as guerras que a Inglaterra realizava. Nós podemos ir para as novas colônias britânicas, ou a Nova Inglaterra, ou as colônias americanas, com as cartas da Filadélfia, da Geórgia e outras cartas. Portanto, a ideia constitucional no direito ela não é tão recente assim, ela é antiga, sim. Agora, a ideia da Constituição como um diploma, ou seja, a ideia da Constituição dentro de um movimento no direito chamado codificação, porque a Constituição não é outra coisa do que um processo de codificação,
A Constituição americana é o primeiro processo de codificação de cartas de direito escritas no mundo ocidental, já que a Inglaterra não optou pelo modelo de Constituição escrita. Então, obviamente que a Constituição como um diploma, ela se traduz como um código civil, como um código penal, como um código administrativo, como um código do trabalho. Só que ela é a Constituição. Porque na modernidade, e aqui está, digamos assim, a emancipação dessa serpem chamada direito constitucional, dessa grande serpe, como diria Tobias Barreto, chamado direito constitucional. Aqui está, digamos assim, a alquimia da Constituição, porque os constitucionalistas que têm ideias fragmentárias, ou seja, nem sempre têm ideias que se coadunam, mas no que se refere a fazer a Constituição nascer como um diploma, aí houve uma convergência, houve uma coesão no pensamento constitucional. A Constituição constrói a alquimia de que, com a Constituição, nasce o Estado moderno. O Estado moderno nasce com a Constituição. Constituição e Estado moderno dão origem à sociedade moderna. Não há sociedade moderna sem Constituição, sem Estado. Não há Estado sem Constituição. Não há Constituição sem Estado. Aqui está a grande alquimia do direito constitucional. A primeira grande alquimia do direito constitucional. Diriam os construtivistas, a primeira grande ilusão funcional do constitucionalismo. Qual é a segunda? A segunda é, inequivocamente, com essa relação Constituição e Estado moderno, Constituição e sociedade, sem dúvida alguma, a segunda alquimia é a supremacia do direito constitucional sobre todos os outros direitos. Inequivocamente. Porque com a Constituição, com o modelo, e olhe que ainda, né, naquelas discussões, modelo de Constituição promulgada, outorgada, né, e que vai estabelecer categorias de relevância jurídica para as constituições, conforme ela seja promulgada, conforme ela seja outorgada, as observações sobre ela serão bastante distintas sobre a sua força normativa, a sua legitimidade constitucional, digamos assim. A Constituição que faz nascer o Estado que está na Constituição, realiza a segunda alquimia a fazer do direito constitucional o direito dos direitos. Porque se observarmos, e não precisa observar com tamanha profundidade, é só fazer uma reflexão e perguntarmos: o direito constitucional veio antes do direito penal? Não. O direito constitucional veio antes do direito civil? Não. O direito constitucional veio antes do direito administrativo? Não. Então, como o direito constitucional se transformou no direito dos direitos? Quando o direito constitucional, através do paradigma dos direitos fundamentais e das garantias individuais, que não é um paradigma puramente constitucional, para utilizar a expressão de Kelsey aqui, não é um paradigma puramente constitucional, é inicialmente construções de declarações em cartas políticas, como aquelas da Inglaterra e depois aquelas da Geórgia, da Filadélfia e outras, com o paradigma dos direitos fundamentais e das garantias individuais, que são prerrogativas político-jurídicas, tanto que são os direitos fundamentais individuais, são direitos políticos e civis, né? E depois, o fundamento dos direitos constitucionais, não mais individuais, mas dos direitos fundamentais, direitos constitucionais, não, direitos fundamentais sociais, entre os quais vão estar alimentação, moradia, trabalho, cultura, educação, transporte, etc.
com o paradigma dos direitos fundamentais e das garantias individuais, o direito constitucional se transforma nessa sua capacidade de alquimia em o direito dos direitos. Por quê? Porque a partir dali, o direito constitucional passa a afirmar: o direito penal, para ser direito penal, é preciso reconhecer uma série de princípios penais constitucionais, como, por exemplo, o princípio da legalidade. Nulo crime, nulla pena, sine lege. E o direito constitucional ainda vai além, vai afirmar: é preciso que o direito penal reconheça que os princípios penais constitucionais, ora estão explícitos na Constituição, ora estão implícitos à Constituição. Estão espalhados pelas declarações de direito, no que hoje nós chamamos tratados de proteção e defesa dos direitos humanos, tratados internacionais. Ele faz o mesmo, né? E esses que não estão explícitos na Constituição, como princípio da proporcionalidade, né? Princípio da ofensividade, princípio da lesividade, né? E outros, né? E os que estão esculpidos como princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade, princípio da culpabilidade. E aí, o direito constitucional faz o mesmo com o direito processual penal, ao dizer que aquilo que construía o processo penal eram princípios processuais penais implícitos na Constituição e explícito na Constituição e implícito à Constituição, como ampla defesa, contraditório, devido processo legal, produção de prova lícita, plenitude de defesa, etc, etc. Ele faz o mesmo com o direito administrativo. E aí cria-se o artigo 37 da Constituição, com todos os princípios da administração pública e, portanto, do direito administrativo. Ele faz o mesmo com o direito do trabalho, ao transformar o direito do trabalho num direito fundamental social, no nosso caso, na nossa Constituição, previsto no artigo 6º da Carta de 1988. Ele faz o mesmo com o direito civil. Aqui na Universidade Federal, aqui em João Pessoa, na Universidade Federal, tem um instituto que se chama Instituto de Direito Civil Constitucional. O que quer dizer isso? Um Instituto de Direito Civil Constitucional? Como eu sempre repito, como dizia Spencer Brown, nos seus livros, no início do século XX na Inglaterra, tudo na vida tem, no mínimo, dois lados. Para ele, um lado bom e um lado ruim. Spencer Brown falou isso porque não conheceu Solange Gomes. Se tivesse conhecido Solange Gomes, saberia que tem coisa na vida que só tem o lado ruim. É aquele DVD dela. Aquele DVD dela só tem o lado ruim. O lado bom não toca e não tem imagem. Nessa ideia dos dois lados e do direito constitucional do direito dos direitos, do direito constitucional. Essa ideia de um Instituto de Direito Civil Constitucional quer dizer o quê? Quer dizer que existe um Instituto de Direito Civil que não é constitucional? Eu preciso afirmar que o direito penal, para ser direito penal, ele precisa ser constitucional? Eu preciso afirmar que o direito administrativo, para ser direito administrativo, ele precisa ser constitucional? Sim, Luciano, porque é uma exigência da Constituição, do pensamento constitucionalista. Estamos de acordo. Agora, com devido respeito, todo respeito, o máximo respeito, não cabe uma pergunta? Como diria um certo britânico, não cabe uma pergunta, meu caro Watson? Se o direito constitucional diz que todos os outros direitos, para serem direitos, porque são infra na estrutura do sistema do direito,
todos os direitos infra, para serem direitos, precisam ser direitos constitucionais? Quem diz que o direito constitucional é constitucional? Qual o direito que diz que o direito constitucional é constitucional? Se você me disser, Luciano, é o direito constitucional que diz que ele é constitucional. Ah, então, o direito constitucional, à luz do conceito de Tobias Barreto, lá em 1885, então o direito constitucional é, sem dúvida, a serpe das serpes. Só que parece-nos que tem uma serpe que está ameaçando esse direito constitucional. Tem uma serpe que está afirmando que é maior do que esse direito constitucional, que é maior do que a Constituição, e que é maior do que os tratados constitucionais. Tem uma serpe afirmando assim. Essa serpe se chama, na nossa linguagem, The Batman, o protetor de Gotham City. O juiz, o magistrado, o julgador. Como diria um antigo professor meu, explicação, 2 pontos. Vamos lá. Até agora, nessa explicação, nessa síntese muito pobre sobre o paradigma constitucional do sistema jurídico, sobre sociedade e constitucionalismo, sobre teorias da Constituição, e aqui vamos a elas, teorias da Constituição, teoria política da Constituição de Carl Schmitt, a qual nós já nos referimos naquele embate com Kelsey, a teoria jurídica da Constituição de Kelsey, no embate com Carl Schmitt, a teoria, né, da Constituição como as forças sociais, a reunião de forças sociais do professor La Salle. Nessa concepção de La Salle, de a Constituição como a reunião de forças sociais, eu só gostaria de saber em que porra dessas forças eu me encontro. Eu queria saber que porra de força eu tenho nesse mundo constitucional. Que até agora eu não recebi nenhum WhatsApp me informando em qual dessas forças eu estou. Né? Não recebi nenhuma mensagem no privado lá no Instagram dizendo: ei, Luciano, você está nessas forças aqui, olha, dessas todas da Constituição. A única força que me informam na qual eu estou é que eu tenho que comparecer às urnas de 2 em 2 anos para votar. É a única força que eles dizem que eu tenho. É a única força da qual eu sou comunicado. Muito bem. Aí, La Salle diz que é uma reunião de forças, e aí ele dá a sua teoria da Constituição. Ou José Afonso da Silva, no Brasil, né, aquele professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, vindo lá de Minas Gerais, filho de sapateiros, vai dizer que existe uma teoria da Constituição que ele vai chamar teoria cultural da Constituição, que a Constituição ela é composta pelas várias concepções culturais de uma sociedade, de uma teoria da sociedade. Enfim, as teorias da Constituição. Ora, mas há algo que não se pode negar, seja na política, na jurídica, na cultural, na das forças sociais, etc., etc., é de que nós estamos à luz de um diploma chamado Constituição, que ele é uma categoria de constitucionalismo normativo. Porque a Constituição é um código, como o civil, o penal, o processo civil, a CLT, etc. Seja ela qual for a reconhecida das teorias da Constituição, nós estamos à luz de um constitucionalismo normativo que nasce politicamente, porque o poder constituinte originário é um poder político, sobre ele nenhum outro poder tem poder, na Constituição coloca-se o que quiser colocar, é só lembrarmos da memória constitucional, é só lembrarmos da nossa Constituição de 1824, que ignorou um sistema econômico escravagista,
É só lembrarmos que não foi a Constituição no Brasil que aboliu a escravidão, mas sim uma lei infraconstitucional, não a Constituição, e que isso foi de 1824 até 1888, um Estado constitucional, monárquico, hereditário, escravagista no Brasil, com a Constituição de Dom Pedro, e só depois veio a Constituição de 1891. E para quem gosta de pesquisa, na Constituição de 1891 tem um tema maravilhoso de pesquisa, que daria um trabalho de conclusão de curso interessantíssimo no campo do direito constitucional, que daria, inclusive, um projeto de pesquisa em nível PIBIC, que daria um artigo interessantíssimo para enviar para uma revista, que é a previsão constitucional na Carta de 1891, dentre dos projetos da nação brasileira, existe um. Dentre aqueles. Se você for na Constituição de 88, um dos grandes projetos da Constituição de 88 é a formação de uma sociedade latino-americana. Está lá, no início da Constituição. É a garantia da dignidade da pessoa humana. Está lá, artigo 1º da Constituição. Inciso 3. Na de 1891, tem uma previsão interessante. A nação brasileira buscará o seu embranquecimento. Na Constituição de 1891, tem a previsão sobre um programa eugênico da sociedade brasileira, que é quando se dá a abertura das fronteiras brasileiras para a imigração do leste europeu, das nações do leste europeu. E vêm para aqui os poloneses, os húngaros, os búlgaros, e assim por diante. Assim como ocorrera do outro lado da América, com os Estados Unidos da América do Norte. Porque a Constituição americana não aboliu a escravidão e a servidão na sociedade americana. A Constituição americana é de 1787. A abolição da escravidão nos Estados Unidos só vai se dar em 1864. Quase 100 anos depois. Pela 13ª emenda à Constituição. Não pela Constituição. Quem nunca assistiu, assiste o documentário, está na Netflix, 13ª emenda. Está lá. É interessantíssimo. Aboliu a escravidão e aboliu a servidão, a 13ª emenda. Mas não aboliu a segregação. A segregação racial nos Estados Unidos. Aquelas normas infraconstitucionais e que, portanto, foram recepcionadas pela Constituição americana. Aquelas normas infraconstitucionais que dizia que o negro não podia entrar em determinada lanchonete, em determinado restaurante, em determinado supermercado. Que o negro não poderia adentrar determinados bairros nas cidades americanas. E que o negro poderia usar o transporte público, desde que ele sentasse do meio para trás. E de que as crianças negras teriam escolas, mas só escolas para elas próprias, as crianças negras. Nessas escolas, as crianças brancas não frequentariam, e nas escolas que as crianças brancas frequentariam, as negras não frequentariam. Isso só veio acabar em 1966. Nos Estados Unidos da América. Nós estamos à luz de um constitucionalismo positivo ou normativo. Mas enquanto estávamos só à luz desse constitucionalismo normativo, que é a Constituição, porque ela é um diploma, as complexidades, elas estavam dentro de uma esfera de controle. Mas aí, o pensamento constitucional se fragmentou mais ainda. E ao se fragmentar mais ainda, apareceram os movimentos constitucionais dentro do constitucionalismo, dentro das teorias da Constituição, dentro do direito constitucional.
eles passaram a ser denominados de neoconstitucionalismo, ativismo judicial e decisionismo. Na nossa interpretação, quando estávamos no constitucionalismo normativo ou positivo, a Constituição, o constitucionalismo e os tratados internacionais tinham um controle sobre o juiz, sobre o debateman, o protetor de Gotham City. Quando o movimento se fragmenta e faz nascer o neoconstitucionalismo, o direito constitucional abriu a caixa de Pandora. Por quê? Nós assistimos à ausência total de controle sobre o juiz. Se o juiz tinha a ideia de que era Deus, a partir do neoconstitucionalismo, ele não passa a ter mais a ideia, ele passa a ter a certeza de que ele é Deus. Para alguns, inclusive, ele passa a ter a certeza de que é o Pai de Deus. Por quê? Porque, a partir do neoconstitucionalismo, o juiz passa a decidir, passa a fundamentar, se é que fundamenta, a sua decisão judicial sem obrigatoriedade ou vinculatividade com a Constituição. O neoconstitucionalismo, utilizando de uma palavra chamada hermenêutica, vai dizer que aquela decisão, por ser uma decisão hermenêutica, é uma decisão da ressignificação, da reinterpretação, da recriação do direito constitucional, agora não mais pela Constituição, não mais pelas normas constitucionais, não mais pelos tratados internacionais, mas pela própria decisão judicial, da qual só ele pode prolatar, mas ninguém. E assim começou. E desse começo, mergulhou-se no que hoje é estampado, denominado de ativismo judicial. Decisões neoconstitucionais que passaram a ser observadas e receberam a dialética do debate, digamos assim, a dialética do debate sobre a sua fundamentação e, portanto, sobre a sua, digamos assim, constitucionalidade, inventaram direitos, né? A ideia do neoconstitucionalismo com o ativismo judicial é para criar direitos, inventar direitos, ou seja, construir inclusão. Como, por exemplo, o julgamento da DPF 54, no reconhecimento de uma forma de legalidade de aborto, denominada de aborto de feto anencéfalo, ou seja, outra inclusão de direitos, o reconhecimento da união entre duas pessoas do mesmo sexo, dentro do conceito de entidade familiar, e que você vai lá no 226 e no 227 da Constituição, e não há como observar que aquilo tem uma previsão na Constituição, assim como a primeira sobre o aborto de feto anencéfalo. Você vai ali no capítulo do artigo do 124 a 128 sobre o crime de aborto e você não tem como observar aquilo ali, não dá para observar, mas passa a ser uma prática da legalidade constitucional. Inclusive, hoje já não se fala mais, porque já está positivado, não se fala mais de união entre duas pessoas do mesmo sexo, mas sim de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. O neoconstitucionalismo, através desse pensamento, né, e que é um pensamento, não é uma teoria ainda, é um pensamento, denominado de ativismo judicial, joga para dentro do direito as complexidades que a sociedade moderna não quer vê-las. O órgão julgador, Arthur, o órgão julgador assumindo o papel do legislador. Sim, exato. Mas lembra-se de Luma? Lembra-se de Luma? O direito na sociedade moderna assume a função de quê?
de minimizar as complexidades da sociedade moderna, trazendo para ele os conflitos. Agora, não é que tem um conflito. O conflito era à luz de uma ideia, de um ordenamento positivista do direito. Agora, nessa ideia neoconstitucional pelo ativismo judicial, não há conflito em determinadas matérias. Ao quê? Ao reconhecimento daquilo que Rafael de Jorge vai chamar de reconhecimento dos novos direitos, que é, inclusive, uma das linhas de pesquisa do doutorado que ele organizou e coordenou durante anos e anos na Universidade do Salento. Então, agora, o direito constitucional, não mais através da estrutura normativa de si próprio, que é a teoria da Constituição, não mais através de uma outra estrutura político-normativa, que são os tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, mas agora através daquilo que Luhmann chamou de a segunda estrutura do direito, ou a segunda estrutura do código binário do sistema do direito, a decisão judicial. A primeira estrutura é a lei, é a norma, é a lex. E aí, o julgador, ele ascende, o debateman ascende como um dos principais personagens da sociedade moderna, e aquele que Arthur acaba de se referir, o legislador, ele ascende, ele decai na sua relevância na sociedade moderna. Não é só à luz do pensamento do juiz, não é só à luz do pensamento do juiz de que ele é Deus. Para o senso comum, o juiz é muito mais importante do que o legislador hoje. Porque para o senso comum, num país que tem mais de 210 milhões de processos, ele procurar um advogado e o advogado requerer algo ao juiz e o juiz conceder, ele vai ter uma satisfação imediata. Ele vai ter um papel chamado sentença, que só o juiz pode prolatar no sistema do direito, mas nenhum outro personagem tem esse poder, só o juiz. O cidadão sai de lá com a sentença, ele sai realizado quando ele tem uma sentença que lhe concede direitos. Isso se dá em várias esferas das necessidades da vida humana. No que se refere à moradia, no que se refere à saúde, o direito do acesso à saúde, no que se refere à educação, ou seja, no que se refere ao paradigma dos direitos fundamentais sociais, fundamentalmente. Ou, voltemos para o outro, no que se refere ao paradigma dos direitos fundamentais individuais, direitos políticos e civis. Como nós estamos assistindo aqui na CPI do Senado. A série de pessoas que chegam na CPI com um habeas corpus para poder ficar em silêncio. O neoconstitucionalismo realiza isso através do ativismo judicial, quando é para incluir direitos, quando é para reconhecer direitos, quando é para garantir direitos. Ou, como diz o professor Diego Dukelski, da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, da UBA, ou através do decisionismo, quando o juiz nega direitos. E aí os exemplos no campo do neoconstitucionalismo, na utilização do decisionismo, eles são inúmeros. Pegue os últimos 5 anos no Brasil sobre investigação criminal. E você vai encontrar uma decisão atrás da outra que ela é puro decisionismo. Puro decisionismo. Para negar direitos. Para negar direitos, ignorando a norma infraconstitucional, para negar direito, ignorando a Constituição, para negar direito, ignorando o Código de Processo Penal, para negar direito, ignorando os tratados de proteção e defesa dos direitos humanos que o Brasil já ratificou. Se o ativismo judicial ignora tudo isso para criar direitos, o decisionismo ignora tudo isso para negar direitos, como disse o professor Diego Dukelski, da Universidade de Buenos Aires. Querem exemplos? Operação Lava Jato. E durante a Operação Lava Jato,
essa investigação fez uso por 235 vezes, do mandado coercitivo. E o que é que diz a norma processual sobre mandado coercitivo? Primeiro, você comunica aquele que você quer ouvir, seja o delegado de polícia, comunica aquele que ele quer ouvir, porque tem uma investigação em curso. Ou se você é o indiciado, ou se você é o investigado, o delegado intima você para ser ouvido. O que é que nós assistimos na investigação Lava Jato? Por 235 vezes, o camarada nem sabia que estava sendo investigado, ou ele nem era investigado, ou não sabia que estava sendo indiciado, ou não era indiciado, e chegava na porta dele uma viatura da Polícia Federal com 4 camaradas com um mandado coercitivo para ser ouvido no aeroporto de Congonhas, na Polícia Federal na Zona Norte em São Paulo, ou em qualquer outra unidade da Polícia Federal em qualquer lugar do Brasil. Mas o que é que diz a norma? A norma diz, não, primeiro você comunica a fulano, já que ele não é investigado, ele não é indiciado. Ou mesmo se fosse, você comunica ou intima para ele vir. Se ele se recusar, é o que diz a norma, se ele se recusar, aí você usa o mandado coercitivo e traz esse camarada, como se diz na linguagem chula, né, dos debates jurídicos, você traz esse camarada embaixo de vara. Sim, mas ele ainda não foi nem comunicado, ele ainda não foi nem intimado, ele não é investigado, ele não é indiciado, e aí já emite o mandado coercitivo. A isso nós chamamos decisionismo. Poderia citar aqui uma série de outras decisões que negaram a norma processual, a norma infraconstitucional processual, negaram os princípios que estão lá no artigo 5º da Constituição, negaram as determinações que estão esculpidas nos tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos. Poderia citar aqui, e com maior tranquilidade, nesse caso dos mandados coercitivos, o Supremo Tribunal Federal teve que prolatar uma decisão dando um basta na situação, assim como fora feito à luz da Lei 13.850 de 2013 sobre o Instituto da Colaboração Premiada. E que, nessa investigação, o uso foi exacerbado e de fora totalmente do que dizia a norma, para além da letra da norma. Ou seja, a norma diz que o acordo de colaboração premiada será firmado, no sentido de organizado, formulado, elaborado, pactuado, entre o titular da investigação, delegado de polícia federal, civil, o advogado do indiciado, do investigado, do réu, e o promotor de justiça, que é o titular da ação penal. Cabe ao juiz tão somente homologar ou não homologar o acordo de colaboração premiada, observando o que diz a Lei 13.850 e dizendo assim, o acordo está dentro dos mandamentos da Lei 13.850, o acordo está homologado. O que é que nós assistimos na Operação Lava Jato? O juiz coordenando o acordo de colaboração premiada. Como? Para o quê? Para negar direitos com aquela colaboração premiada servindo de prova de acusação para negar direitos do réu. E aí, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, teve que tomar uma decisão dizendo delação A, B, C, D são ilegais, estão desfeitas. O acordo homologado está desfeito por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos acordo de colaboração premiada porque, já disse, colaboração premiada. Você colabora e recebe um prêmio. O prêmio aqui, que se refere à norma, é um prêmio de ordem processual. Por exemplo, você estava lá no processo, respondendo a um processo e decidiu ser colaborador, porque tem informações sobre outras investigações ou sobre outros casos. Então, você vai fornecer essas informações, o promotor de justiça vai dizer para o seu advogado e para você, e o delegado também vai dizer, olha, se o processo chegar até a sentença, o juiz vai lhe dar 16 anos de prisão, 16 anos de pena privativa de liberdade. Se você fizer esse acordo de colaboração premiada, o promotor vai requerer ao juiz uma pena abaixo de 8 anos
para você iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Vai fazer o acordo de colaboração premiada? Esse é o prêmio. O que é que nós assistimos na Lava Jato? Teve colaborador, como o doleiro Youssef, que deu entrevista para o UOL, da Folha de São Paulo, dizendo, não, eu fiz uma colaboração premiada, disse em quais contas estavam aqui, os 3 bilhões da Petrobras que faziam assim, porque eu fiquei com 20%. O jornalista disse, como? Eu disse, o meu acordo de colaboração premiada era eu dizer onde estava o dinheiro, em tais contas, desde que eu ficasse com 20%. É só pesquisar aí no Google a entrevista de Youssef, o doleiro Youssef, para a Folha de São Paulo. É nesse sentido que nos referimos. No encontro de hoje, nós vimos, portanto, esses 2 tópicos sobre sociedade, direito e política. Sobre linguagem, razão e mundo. Nós vimos sociedade moderna e sistema do direito, com a escola da exegese, e vimos sociedade e constitucionalismo, com as teorias da Constituição, o constitucionalismo normativo, os movimentos constitucionais, neoconstitucionalismo, ativismo judicial e decisionismo. E chegamos ao final. Quem tiver perguntas, pode fazê-las. Quem não tiver, encerramos e vamos cuidar da vida. Sem perguntas? Então podemos encerrar? Ponto final? Beleza pura? Vamos embora?